A paz do Senhor Jesus. Agora nós vamos ver um pouco sobre escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a ciência que estuda o fim do homem, do ser humano aqui na Terra. Ela estuda as últimas coisas. Ela estuda também as profecias bíblicas, as que já se cumpriram e as que ainda vão se cumprir também. Nessa disciplina estudaremos também 3 tipos de profecias. Quais são elas? As profecias que já se cumpriram, as profecias que estão se cumprindo e as profecias que ainda vão se cumprir. E ela também tem 2 divisões, que é a divisão geral, que é a escatologia geral, né? A primeira divisão, que ela trata acerca do futuro do mundo. E a segunda divisão é a escatologia individual, que trata do futuro individual do ser humano. Assuntos estudados na escatologia são profecias sobre Cristo, profecias sobre Israel, profecias sobre os gentios e profecias sobre a igreja. Estado também intermediário da alma, né, que tem muitos debates sobre o estado intermediário da alma. E alguns falam, a alma vai dormir. Aí outros falam, não, a alma vai estar consciente. A gente vai lembrar. Outros falam, não, a gente não vai lembrar de nada. Que será que é isso aí, hein? Qual será o que realmente está certo? Qual será desses aí que a Bíblia nos afirma? Então a alma vai estar dormindo, a alma vai estar consciente, como que a alma vai estar, né? Então esse estado intermediário da alma, que é muito interessante, é um debate bem interessante mesmo, a gente estuda aqui nessa matéria de escatologia, tá bom? A gente vai estudar também o reino milenial, né? O milênio com Cristo, como que vai se dar esse milênio aí com Cristo, o juízo final. Para quem é o juízo final? Para a igreja? Para os ímpios, para os que ficaram? Para quem é esse juízo final? Quem vai estar sendo julgado aqui nesse juízo final? E também o estado eterno. O que vai acontecer depois de tudo isso? Alguns dizem que o ímpio, ele não vai perecer, né, eternamente. Será que ele vai perecer mesmo ou será que não? Será que o ímpio, depois do julgamento, da condenação, será que vai simplesmente ser apagado da memória de Deus, como muitos afirmam? Ou será que vão estar realmente em um tormento eterno? Os passarinhos aqui hoje estão muito felizes, estão cantando ali, estão alegres demais. Espero que não atrapalhe, né? A escatologia tem sido palco de inúmeros debates no longo dos tempos. Tanto filósofos como teólogos, cientistas têm se confrontado por vários assuntos, né? Sobre esses vários assuntos que envolvem o estudo da escatologia. E a conclusão tem sido sempre a mesma. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e de prática. A Bíblia, ela não se contradiz, a Bíblia, ela não mente, ela não vai dar uma informação aqui para mim, uma visão de algo aqui para mim, e para outras pessoas vai dar uma outra visão, vai dar um outro entendimento. O Espírito Santo, ele não vai fazer isso. Quem nos dá entendimento da palavra é o Espírito Santo de Deus. E ele não vai dar um entendimento aqui para mim e para outras pessoas dar um outro entendimento do mesmo assunto. Não. O entendimento tem que ser o mesmo. A forma de entregar, a forma de distribuir aquilo ali pode ser diferente. Cada um tem seu jeito de falar. Cada um tem seu jeito de explicar como que ele entendeu, como que ele entende aquilo ali. Mas o entendimento é o mesmo, tá? Não muda. Então, assim, por mais que eles venham debater, por mais que eles venham discutir, por mais que hajam debates e tudo sobre a escatologia, vamos chegar sempre a um acordo, cada qual com o seu pensamento, porque a ciência, ela é diferente, né? Ela pensa diferente.
os filósofos pensam diferente, mas a Bíblia, ela dá um só sentido para isso. A Bíblia só tem um só sentido para isso. Nunca que ela vai contradizer o que ela mesma está falando. Então tem-se muito debate, mas sempre vai cair na mesma, né? Sempre vai dar na mesma, porque a Bíblia é a Bíblia. Então não tem como nós que somos de uma linha teológica dizermos algo e nós mesmos contradizer aquilo ali, porque não vai dar certo, né? Que a Bíblia ela não se contradiz. Então sempre vai ser aquele mesmo sentido que a Bíblia está falando. Ninguém é dono da verdade no que diz respeito à verdade absoluta e à interpretação perfeita quanto aos acontecimentos proféticos. Não adianta nós querermos dizer, Deus me revelou isso, Deus me revelou... Não, Deus não revelou nada. O que Deus revelou a nós foi isso aqui, a palavra dele, que está aqui, a Bíblia Sagrada. Aqui, a Bíblia Sagrada já está revelada aqui. O que Deus tinha para nos revelar, ele já nos revelou aqui, já está escrito aqui. Então, ele não tem, Deus me revelou, não. Já está revelado aqui. O que Deus dá é o discernimento do que foi revelado aqui para nós. Isso ele dá, o discernimento, ele nos dá o entendimento. Por isso que quando nós vamos ler a Bíblia, o importante é nós primeiramente orar e buscar a Deus discernimento, entendimento. Espírito Santo, abre a minha mente, o meu intelecto, para que eu venha entender o que está escrito aqui dentro da tua palavra. Para que nós venhamos ter um entendimento do que ele nos revelou. Porque tem muitos que falam, Deus me revelou assim da palavra dele. Não, Deus não revelou. Porque já está revelado aqui. A Bíblia, ela é a própria revelação de Deus. O que Deus nos dá é o entendimento dessa palavra. E tem muitos que falam assim, não, porque o meu entendimento foi esse e é isso e tal. E aí tem muitos que ainda chegam a falar, mas essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Então, fico com a minha opinião e você fica com a sua, né? A gente vê as pessoas cometendo esses graves aí, infelizmente. Só que a palavra realmente está falando aquilo? Será que realmente é essa a verdade perfeita, pura e verdadeira da palavra? Ou será que é só uma distorção? Ou será que é só uma opinião? Será que é só um entendimento que a pessoa teve daquilo ali? E ela acredita ser a verdade absoluta, né? Então aqui na escatologia a gente vai ver todos esses pontos aí, tudo no que se refere a profecias, no que se refere ao final dos tempos, isso aí tudo a gente vai ver aqui nessa matéria de escatologia, tudo muito bem mastigado, tudo bem entendido, tá bom? Há fundamentos concretos da palavra de Deus para o estudo da escatologia, ou seja, tudo é tirado daqui. Tudo, nada pode fugir da palavra, porque se fugir da palavra já não faz sentido. Então tem que estar tudo aqui dentro da palavra de Deus, tem que ter base bíblica. Em toda a Bíblia é vista alusões sobre acontecimentos futuros que foram preditos pelos profetas e pelo Senhor Jesus Cristo também. O termo Apocalipse significa o quê? Revelação. Revelar é trazer à tona as coisas ocultas. Isso é revelar, trazer à tona as coisas ocultas. E Deus, ele tem os seus segredos, só que só são desvendados no tempo oportuno. Deus, ele tem seus segredos, mas ele só revela no tempo dele. Aqui em Eclesiastes 3:1 vai dizer assim, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, no momento certo, ele próprio nos revela. As coisas encobertas, elas são para o Senhor. Está lá em Deuteronômio 29:29. Você que está aí do outro lado, você abre a sua Bíblia, leia aí essa passagem bíblica, porque tem coisas encobertas, mas essas coisas, elas só cabem somente a Deus.
essas coisas encobertas. Somente Deus é capaz de desvendar os mistérios da Bíblia. É como eu falei, ela já nos foi revelada aqui, já está revelada a nós. Deus já nos revelou através aqui da sua palavra. Porém, para nós entendermos com profundidade, para nós sabermos o que realmente está escrito, o que Deus quer dizer para nós ali, é necessário nós pedirmos a ação do Espírito Santo. Porque somente pela ação do Espírito Santo é que nós vamos entender o que Deus nos revelou. Porque senão vai ser como eu pegar um outro livro qualquer, por exemplo, vou pegar esse livro aqui, só para dar um exemplo aqui, O Poder da Oração para Mulheres. Eu vou ler ele aqui, mas ele é só um livro qualquer. Ele é só um livro qualquer. Vou ter alguns ensinamentos, vou aprender algumas coisas neles, beleza, mas é um livro qualquer. E se eu pegar essa Bíblia para mim ler, como eu pego esse livro aqui, como um livro qualquer, eu não vou ter entendimento profundo da palavra. Eu não vou entender as profundezas que há nesse livro sagrado. Vai ser aquela leitura superficial. E para mim não ter isso, para mim não ter uma leitura superficial, para mim entender o que realmente a palavra de Deus está falando aqui para mim, primeiramente eu vou fazer o que? Eu vou pedir direção ao Espírito Santo para que ele me direcione, para que ele me dê o discernimento, o entendimento daquilo que está escrito aqui. Porque senão eu vou ficar naquela leitura superficial, eu não vou ter entendimento claro da palavra. Então, se for assim, que sentido faz? Não faz sentido, não é isso? Então, somente Deus, ele é capaz de nos dar o entendimento daquilo que está revelado aqui. E tem coisas também que nós não... que por mais que nós venhamos pedir o discernimento, pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento daquilo, tem coisas que Deus só vai nos revelar só na eternidade. Tem muitas coisas que só vão ser reveladas na eternidade. Então tem coisas aqui também óbvias que não adianta a gente orar, Senhor, me revela assim, assim, que não vai adiantar. Tem coisas que são tão óbvias que não vai adiantar a gente pedir para Deus, Senhor, me dá entendimento, me revela, não vai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é um dos mais discutidos aí teologicamente, é a existência de Deus. Não adianta eu pedir para Deus, Senhor, me revela a tua existência, como que... Não adianta, porque tem coisas que, sei lá, talvez nem na eternidade isso vai ser revelado, mas Deus é quem sabe. Mas tem muitas coisas dentro da palavra de Deus que só vão ser reveladas na eternidade. É necessário que cada crente se dedique ao estudo de escatologia, pois a igreja é parte dos acontecimentos futuros. Por quê, gente? Tem gente que ignora. Eu já vi pessoas falarem assim, eu tenho medo de ler o Apocalipse, eu não gosto de escatologia, eu não gosto dessa matéria, eu não gosto. Não, gente, nós temos que gostar. Nós temos que gostar de escatologia, nós devemos estudar escatologia. Por quê? Porque a escatologia, ela é uma das matérias mais importantes que nós estudamos dentro da teologia. Porque nós vamos ver ali o final de tudo, como que vai acontecer. Gente, um dia desse eu estava no culto e eu vi uma irmã falando assim, não foi nem a irmã, acho que foi o pastor mesmo, falando assim, que Deus voltou, fulano morreu, Deus voltou para fulano. Não. Deus não voltou para fulano, Deus não voltou para ninguém, Jesus não voltou para ninguém. O que aconteceu? Aquela pessoa simplesmente morreu. Deus não voltou para ela, Deus não voltou. Jesus ainda vai voltar para arrebatar a igreja. Agora, quando a pessoa morre, Jesus está voltando para fulano, para... Não, não é. Ele ainda vai voltar. Simplesmente chegou a hora e aquela pessoa morreu, porque era o momento de ela morrer. Pode ser nova, pode ser idosa, pode ser uma criança, um adolescente, pode ser quem for. Pode ser de morte natural, pode ser de morte trágica, pode ser de uma doença. E Jesus não voltou para aquela pessoa.
simplesmente ela morreu. Então há erros que nós vemos que são cometidos nos nossos altares, nos nossos púlpitos, que não era para acontecer, simplesmente por falta de quê? Por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, ela leva muitas pessoas ao erro, porque ela não se aprofunda naquilo ali que é a Bíblia Sagrada. E é algo que a gente tem hoje, a gente vai, quando nós chegarmos na matéria de bibliologia, que nós estudarmos a bibliologia, nós vamos ver o quanto que foi difícil para esse livro chegar até nós. O trabalho, o cuidado de Deus que ele teve para preservar a palavra dele para nós é incrível, é impressionante. Porque é o livro mais perseguido do mundo inteiro, é a Bíblia. E ao mesmo tempo o livro mais vendido, o livro mais lido, o livro mais estudado por todos. Não só dentro do contexto evangélico, mas também ateus, cientistas, filósofos, todo esse povo, né, em toda a parte do mundo. É um livro muito estudado, como também vemos também... Eu já vi vários testemunhos de ateus que começaram a ler a Bíblia só para provar que aquilo ali não existia, que era tudo fantasia, e acabaram se convertendo. Augusto Cury, por exemplo, é um dos que ele começou a ler a Bíblia, ele era ateu, ele começou a Bíblia, né, para provar que aquilo era fantasia, que aquilo ali não existia, era coisa da cabeça humana. E ele, no que ele foi se aprofundando dentro da palavra, ele foi entendendo que realmente aquilo tinha sentido. Ele acabou se convertendo ao Senhor. E hoje, graças a Deus, para mim, né, por exemplo, ele é o maior escritor brasileiro aqui do Brasil. Para mim, ele é o maior escritor brasileiro, que ele escreve muito sobre Cristo, né? Ele tem coleções de livros sobre Cristo, sobre o Mestre. E ele fala sobre psicologia, que ele é psicólogo, e é fantástico mesmo. Depois que ele entendeu o que há nas escrituras sagradas, ele inclusive fala que todos os psicólogos, né, terapeutas, psiquiatras deveriam ler esse livro para aplicar nos seus atendimentos, né, no seu conhecimento, porque é um livro muito interessante, muito bom, muito importante para a humanidade. Também na disciplina de escatologia, nós estudaremos as 7 dispensações. Que dispensações são essas? Tão desconhecidas ainda entre o povo de Deus, que raramente você vê alguém que tem conhecimento dessas dispensações. A primeira dispensação é a inocência, a consciência, a governamental, a patriarcal, a lei, graça ou eclesiástica, Cristo até o arrebatamento. E a última dispensação, que a 7ª, é a dispensação milenial, que é do arrebatamento até a prisão de Satanás. Então nós temos aí 7 dispensações muito desconhecidas ainda entre o povo de Deus, muito desconhecida ainda entre os cristãos. Poucos cristãos têm conhecimento dessas 7 dispensações aqui, infelizmente, né? Mas nós vamos estudar tudo isso aqui, tá bom? Nós vamos aprofundar todo esse conhecimento nessa matéria de escatologia, amém?